No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que é: qual paga mais? Jogos oficiais ou jogos privados, servidores privados? Vamos debater esse assunto e eu já vou adiantar para vocês que, na verdade, os dois têm a mesma possibilidade de ganhos, mas eu preciso explicar alguns pontos para vocês para que essa possibilidade aconteça. Então assista até o final esse vídeo que eu vou explicar certinho para você como que tudo isso funciona e como que você consegue aí tirar sua renda ou no servidor privado ou no servidor oficial. Antes, é claro, eu vou pedir para você se inscrever no canal se você tem interesse em saber mais sobre RMT. Esse mês eu vou trazer bastante informação de RMT, então se você tem interesse aí em saber mais sobre RMT, já se inscreve no canal. E também vou passar as dicas lá no Discord, mais ou menos uma dica bônus referente ao vídeo do dia lá no Discord. Então já clica aí no primeiro link da descrição, vai estar o Linktree. O terceiro link é o Discord e lá você consegue aí entrar no nosso canal do Discord e ter acesso ali às dicas diárias. Bom, então vamos lá, vamos começar falando sobre servidores oficiais. Geralmente, quando você tem um servidor oficial lançado, né, algum MMORPG ou algum jogo online, você tem uma empresa por trás e essa empresa ela tem responsabilidades fiscais, ela precisa se comprometer com o consumidor, né? Ela tem CNPJ aberto, é fácil a localização dela e tudo isso. Então, dificilmente, né? Eu tô falando dificilmente, porque pode acontecer do cara simplesmente fazer as malas e vazar do país. Dificilmente você vai acordar um dia e o servidor que você tava vai estar fechado. Fora que, geralmente, no servidor oficial, você tem uma dificuldade a mais em evoluir seu personagem. Porque normalmente os servidores eles são 1x, 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 porque aquela é a base da experiência, né? Aquele é que dita como os outros servidores privados vão funcionar. O outro servidor ele pode ser 5x, pode ser 10x. Eu tô falando no âmbito geral, não tô falando especificamente de Ragnarok. Tô falando de qualquer tipo de servidor oficial. Aí, o RMT, geralmente, ele é proibido nesses servidores. Por quê? A empresa, ela alega que o RMT, ele prejudica a economia do servidor, né? Dizendo que o dinheiro entra de forma não regular dentro do servidor. Mas, na verdade, o dinheiro não é criado no servidor, né? Alguém farmou aquele item, alguém farmou aquele dinheiro. Então, o que a outra pessoa está comprando no RMT, dentro de um servidor oficial, a pessoa está comprando o tempo da outra pessoa. Ah, eu quero comprar aqui 1.000 moedas de ouro. Essas 1.000 moedas custam R$ 50. Ninguém vai chegar lá e criar 1.000 moedas de ouro. Não sei que o GM seja corrupto, mas aí é um outro caso. O Game Master, o administrador seja corrupto. Mas aí já é um outro caso. Mas ninguém vai criar essas 1.000 moedas. Alguém vai lá farmar. E essa pessoa farmando, esse dinheiro vai ser inserido de forma certa dentro do jogo. Então não tem problema referente a isso, a inflação, deflação, nem nada disso. Alguém farmou e alguém comprou. Alguém estava jogando o jogo para outra pessoa poder comprar. E aí as empresas alegam que isso desbalanceia a economia, isso deixa os players desnivelados e tudo mais. De certa forma, isso realmente acontece. Mas eu não vou nem me aprofundar tanto em relação a isso, porque é um assunto um pouco complicado falar sobre o valor do RMT nos jogos e tudo isso. Vamos focar em falar onde que o RMT é melhor, né, de se fazer para quem quer fazer RMT. Se é no servidor oficial ou se é no servidor privado. Então, a gente tem ali no servidor oficial essa desculpa, né, das empresas de falarem que não, porque a gente quer regular o servidor, mas eles acabam vendendo nas lojinhas de cash, vendem itens que desbalanceiam o servidor. Então não tem sentido nenhum. Na verdade, o que eles querem é controlar a economia, né? Se alguém vai pôr dinheiro dentro do jogo, se alguém vai gastar dinheiro no jogo, que seja com a empresa e não com a outra pessoa que gastou o tempo dela. Basicamente esse é o pensamento. Se você discorda, não tem problema. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha e a gente segue dessa forma.
Aí a gente chega na grande questão. Se o servidor ele é um servidor oficial e ele vai ficar aberto por muito tempo, ele funciona como se fosse um investimento de baixo risco, onde a pessoa vai poder investir o dinheiro dela lá, vai poder acessar mapas mais fortes e vai poder ganhar mais dinheiro. E a gente já vai entender como é que isso funciona em servidores privados. Qual que é o grande problema em servidores oficiais? O grande problema é a entrada, o valor de entrada nesses servidores. Como é um investimento quase sem risco, ele vai ter um valor de entrada muito alto. Por exemplo, se você quiser ganhar 3 mil reais em algum jogo, você tem que investir uns 10, 20 mil reais, entendeu? Se você quer ganhar 5 mil, aí os valores ficam astronômicos, mas sempre existe essa possibilidade de você investir um dinheiro e ter esse retorno. E se a gente colocar no papel mesmo, se a gente investir 10 mil reais, por exemplo, se você tem 10 mil reais disponíveis, e conseguir tirar esses 3 mil por mês, a gente está falando de um investimento muito bom, né? Um investimento que é basicamente seu negócio, né? Basicamente você está abrindo um negócio ali, onde está te dando um retorno de 3 mil, está te dando um retorno de 30% ao mês sobre o valor investido. Então, em 10 meses você vai ter triplicado o valor do investimento. Então, os servidores oficiais servem como um investimento quase sem risco, né? Hoje em dia você tem Priston Tale, que você consegue investir ali muito dinheiro, mas consegue ter um retorno muito alto. Você tem Tibia, você tem Lineage 2, você tem Mu, você tem diversos jogos onde você investe um valor alto, mas esse valor ele é bem alto o retorno dele, né? Até mesmo no Latam, né? Que tá voltando aí aos poucos, a gente tá acompanhando a economia dele, a moeda tá ali, já tá querendo fazer uma graça, mas como tiveram todos aqueles problemas, a economia meio ficou quebrada, mas sendo um servidor oficial, mesmo tendo todos aqueles problemas, mesmo tendo problema de duplicação, mesmo tendo problema de bot, mesmo tendo problema de... Mano, muito problema, a empresa continua ativa e tem gente ainda fazendo dinheiro. Eu tenho meu boneco lá, tem curso gravado na mentoria sobre o Latam, com o início do jogo, o meio do jogo e as principais estratégias para você fazer dinheiro lá. Então é um jogo que eu gosto muito, né? É um jogo que o investimento no servidor oficial, até por ser um servidor oficial, é bem baixo. Mas ele tem todos esses problemas da staff, né? O grande problema do Latam é a staff. Quando pega fogo, eles não sabem como conter esse fogo, né? Eles ficam meio que desesperados, parecem que tá todo mundo meio perdido lá na empresa. Mas tá aí, né? O jogo daqui a pouco volta. Se a moeda bater R$1, a gente pula pra lá sem pensar duas vezes. Mas bora falar então dos servidores privados, né? Que a gente tem aqui. A gente falou dos servidores oficiais, dos benefícios e dos malefícios. E agora vamos falar dos servidores privados. Bom, os servidores privados normalmente são mais fáceis de upar. Você tem uma facilidade lá dentro. Normalmente, como eu disse, eles multiplicam um pouco a experiência. Então, por exemplo, o servidor oficial ele é 1x, 1x, 1x. O servidor privado vai ser 5x, 5x, 1x, ou 3x, 3x, ou 100x, 100x. O que importa é que é mais fácil, né, de você upar num servidor privado. Bom, e quando a gente fala de servidor privado, quase sempre ele não é uma empresa oficial. E ele não tem nenhuma responsabilidade como empresa. Até mesmo ele corre o risco de tomar um processo da própria empresa, né? Se o servidor que você está jogando ele tiver no CNPJ, não tem como o cara justificar, alegar que ele é um fã querendo reproduzir alguma coisa. Tipo uma pessoa que pinta um quadro, por exemplo, você vai num museu e aí você vê uma obra lá muito bonita. Aí você chega na sua casa, você copia. Você vai lá e copia. Você pendura o quadro na parede. Aí você, cobra para as pessoas visitarem sua casa. Você consegue alegar outras coisas, né? Você consegue alegar que você tá cobrando porque a sua casa tem uma balada. Você consegue alegar que na sua casa é uma adega. Coisas de... Você consegue alegar, se você tiver
cobrando isso no CPF, diversas coisas para estar entrando esse dinheiro para você estar recebendo esse dinheiro. Mas a partir do momento que você tem um CNPJ, uma empresa ela só é aberta para dar lucro, né? Não existe uma empresa aberta para ser uma ONG. Uma empresa só é aberta para receber dinheiro, para receber valores, para ter entrada de valores. ONG, no caso a gente sabe que não é ONG, né? Mas a ONG é muito mais difícil de você conseguir abrir uma organização sem fins lucrativos, né? Uma organização não governamental sem fins lucrativos. Então, esse é o grande caso dos privates. Eles correm risco de fechar a qualquer momento. Eles têm esse risco, né, de fecharem a qualquer momento. E uma vez que o servidor fecha, você perde todo o seu investimento. Se amanhã, eu investi ali R$5.000 no meu jogo e o servidor fechou. Já era, já. Você perdeu esses R$5.000 e dificilmente, a não ser que você cometa atos ilícitos com o dono do servidor, você vai reaver esse dinheiro, né? Mas, agora eu falei do ponto negativo, mas vamos falar do ponto positivo, que é para quem fica até o final do vídeo, que também para mim não tem interesse nenhum de passar informação rápido para quem quer assistir pouco do meu vídeo. Eu já não recebo nada do YouTube. Então, quem quer pegar essa dica vai conseguir fazer dinheiro. Quem não quiser, azar é dela. E aí, o que acontece? No início do servidor, as pessoas elas estão sempre numa disputa, né? No Ragnarok, pelo menos, tem sempre uma disputa quando um servidor é lançado de quem consegue chegar no topo mais rápido, de quem consegue avançar mais rápido ali, upar mais rápido. E recebe dinheiros astronômicos, né? Teve uma corrida recente que, pelo menos disseram que iam pagar R$2.500, não acompanhei para ver como que estava acontecendo. Num outro servidor que eu tô vendo, que eu vi hoje, que vai ter o lançamento em março, vai ter uma outra corrida também que vai pagar R$3.000. Então são valores muito interessantes para essa corrida. Só que o que acontece nessa corrida? Nessa corrida para ser o melhor do servidor, ou então nessa corrida para ser o melhor no PVP, para ser o melhor na guerra de clãs, as pessoas gastam muito dinheiro nessa competitividade, nesse cenário competitivo, seja lá qual for o jogo. As pessoas gastam muito dinheiro. E o que vai diferenciar um player no PVP do outro? É quanto ele investiu no boneco, quanto de tempo ele investiu no boneco. Mas se ele tem dinheiro na vida real, se ele tem uma empresa, por exemplo, que fatura aí 6 dígitos por mês, 7 dígitos por mês, como que ele vai ter tempo para jogar os jogos? Ele não tem esse tempo. Então ele vai comprar o tempo de outras pessoas. Então ele consegue comprar e pagar um valor alto por conta da grande procura desse dinheiro do jogo, ele consegue pagar um valor alto. Então, por exemplo, tiveram servidores, né, que no início eu consegui vender a moeda, 100 cada moeda, 100 mil zenes ali por R$15. Isso significa que 1 milhão do zene, que geralmente é o valor base do Ragnarok, estava valendo R$150. Então é muita coisa. Enquanto no servidor oficial, 1 milhão de zenes estava valendo 60 centavos, 70 centavos, agora que está voltando a subir. Então é uma diferença muito grande por conta dessa procura. Então, servidor novo abriu, ele geralmente tem o costume das pessoas pagarem muito ali. Das pessoas pagarem muito. O próprio Latam mesmo, quando ele abriu, a moeda estava sendo vendida para revendedor. Os revendedores estavam comprando a moeda do jogo por R$30. O KK. Para vocês terem uma ideia de quanto é essa procura. Atualmente, no Ragnarok Landverse, que também é um servidor oficial, que abriu faz pouco tempo, acho que abriu faz uns 2 meses, um mês e pouco, a moeda, ela está valendo, né? Ela tem o valor dela em dólar, mas ela está valendo ali $15, $12, o que já dá mais de R$60. O KK, 1 milhão. Então, os servidores novos têm o costume de pagar muito. E qual que é a vantagem do Private? A vantagem do Private é que você não precisa fazer um grande investimento no jogo, porque no começo todo mundo começa igual, você só vai estar vendendo o que as pessoas estão juntando, você está vendendo. Então, obviamente que uma hora você vai ficar dispareio, né? Você vai
as pessoas vão ficar muito boas e você vai ficar muito ruim, porque você vendeu tudo que você tinha para elas. E ela provavelmente comprou de outras pessoas, então vai ficar com esse vão e aí o jogo, consequentemente, vai parar de pagar. Mas aí, se você tá num servidor privado e o servidor privado parou de pagar, você vai para outro. Você acha um outro jogo, você vai para um outro servidor privado e vai pulando de servidor em servidor. Ah, CJ, mas como é que eu vou ficar pulando de servidor para servidor? Isso não dá, não sei o que. Mano, não é CLT. RMT não é CLT. Você não tem um patrão lá para ficar assinando sua carteira e falar, ó, você vai receber R$1.000 por mês. Não. Você vai entrar num servidor privado, vai fazer ali os 3, R$2.000 no mês, no início. E aí, quando ele parar de pagar, você simplesmente vai para outro servidor. Não existe essa de ser confortável. Tava assistindo um vídeo hoje ali, até do Zeus, que ele fala isso, né? Era um cortezinho lá. Que ele fala isso. Se você tá no servidor, se você tá na ideia de fazer dinheiro com RMT, você tem que fazer o que é necessário para fazer dinheiro com RMT. No caso, ele tá falando sobre o Web3. Mas eu tô falando sobre RMT, então se você tá nessa de, vou fazer dinheiro com RMT, evita ficar querendo perder tempo brincando no jogo, faz o que precisa fazer, tira o seu dinheiro do mês, aí depois sobrou ali aquele tempo, você brinca, você faz o boneco que você quiser, você deleta o boneco principal, mas primeiro faz o que precisa fazer, não fica aí brincando, não fica aí se divertindo, porque não vale a pena. Então, em resumo, se você tem um dinheiro parado aí que não vai te fazer falta e quer tirar um dinheiro e ainda ter aquele pouquinho ali de diversão ali, aquele investimento seguro e tudo, você vai para os servidores oficiais. Mas se você não quer investir em jogos, quer jogar free to play, quer só ganhar dinheirinho ali, não se importa de ficar pulando de servidor para servidor, tudo isso, e tem tempo, né? Porque você vai precisar vender o seu tempo, então você precisa ter pelo menos aí 1 hora por dia, 2 horas por dia dedicadas a farmar forte ali no jogo. Aí você vai de servidores privates. Mas detalhe que o servidor private ele pode fechar de 1 hora para outra e pode parar de pagar de 1 hora para outra também. O servidor private não vai ter liquidez se não tiver gente jogando, que nem tem no Latam lá, que mesmo quando só tinha 300 players online, tinha gente gastando no jogo. Bom, e se você tá perdido no mundo do RMT, não tá sabendo o que fazer, clica no primeiro link aí da descrição, que é o meu Linktree. Você consegue usar a calculadora ali de RMT para saber mais ou menos o rendimento que você pode tirar com o RMT. No segundo link, você pode acessar direto aí a mentoria. Você pode colar com a gente ali na mentoria. Esse mês nós estamos focados em jogos manuais. Essa semana aqui eu tô focado no Ragnarok Landverse. Comecei a fazer o guia do Ragnarok Landverse, que inclusive é esse jogo que tá passando aí na tela. A partir da semana que vem, a gente vai começar a puxar conteúdo de Lineage. Depois a gente vai puxar na próxima semana de Muldrim. E aí a gente vê um outro jogo. Não sei se a gente vai puxar Legends of Ymir, que tem a previsão de lançar um novo servidor, ou alguma outra coisa desse tipo. Em paralelo a isso, né, a gente vai ter que trazer, tem muita gente pedindo, muita gente querendo, a gente vai ter que trazer um conteúdo aí de Ragnar True. Então é só clicar no primeiro link da descrição e colar com a gente, tá certo? Então por hoje o vídeo que eu queria trazer pra vocês era esse. Até um próximo vídeo e falou!